Já reparei, não sei, confirmem só, a professora Solange e o professor Tomé já estão aqui, não é? Sim, eu já estou. Boa noite, professor. Boa noite, professor. A professora Solange também já está aqui, já nos cumprimentou há pouco tempo. Professora Solange, consegue nos ouvir? Oi, professor. Me dê um minutinho só. Tá bem, professora. Já entro aí. Tá bem. Então vamos aqui rapidamente aguardarmos a professora Solange. Bom, acho que como é do vosso conhecimento, hoje é um seminário integrador onde vamos fazer aqui uma síntese das comunicações que foram feitas em cada uma das unidades dos módulos, e vamos também apresentar, então, apesar de já estar colocado na plataforma, o desafio, então, que é para a finalização desse módulo 7. Bom, este é o módulo que fala da dimensão cultural, artística e arquitetônica dos territórios dos quatro países intervenientes nesta pós-graduação, Angola, Argentina, Brasil e Moçambique. Pela ordem das unidades, eu penso que eu começaria, se não estou errado, vou só confirmar aqui, só um minutinho, só para termos aqui alguma sequência. Estou aqui, viu, professor Rômulo? Tá bem, professor? Tá bem. Obrigado, professor. Estou com a câmera fechada, daqui a pouco eu abro, porque aqui a internet está meio instável. Obrigado, professor, obrigado. Só estou a confirmar aqui. Prontos, então eu começaria, depois iria o professor Aldo, que ainda não está presente. Então a terceira unidade seria a professora Solange, depois terminaríamos com o professor Tomé, então passaríamos aqui a... Perdão. Passaríamos a... Sim, professora. Professora, deixa eu lhe dar uma sugestão de encaminhamento. Como é um seminário de integração, talvez a gente não pudesse ir conversando e discutindo a partir de todos os módulos, não fazer separado, porque a gente tem pouco tempo, e às vezes tem maior interesse em algum tema que foi tratado por um para o outro, de nós, para a gente discutir com todo mundo. O que você acha? Por mim não tem problema, professora. Não, na verdade, eu só estava seguindo mais ou menos a estrutura, né? Isso, não, eu acho uma ideia interessante a sua. Só que como é muito tempo, o tempo é muito curto, e as questões, elas se conectam, e a ideia desse nosso encontro é realmente essa conexão aqui entre os países, entre as realidades culturais de cada lugar. Talvez a gente pudesse ir mesclando tudo. Tranquilo, professora, sem problema. A partir da fala dos alunos. Sem problema. Cadê o nosso professor? Cadê o outro professor? O professor Aldo está também. Tá, cadê o professor Aldo? Vê se ele concorda com isso, né? Todo mundo. Oi, professor Aldo. Pronto, acho que o professor Aldo também já está presente. Né? Ele abriu a câmera ali, deu um oizinho e desapareceu. Aqui estou. Buenas tardes. ¿Eh? Buenas tardes, professor. Como estás? Hola, Solange. ¿Qué te parece mi sugerencia de mezclarnos la discusión entre todos los temas? Si hay coincidencia, no tengo ningún problema.
Quem que falta, Rômulo? Acho que já não falta ninguém. O professor Tomé já está aqui também. Ele concorda com a gente? Professor Tomé? Concordo, professora, concordo. Ah, então beleza. Então, Rômulo, é com você. Você é nosso mestre de cerimônias. Obrigado, professora. Bom, então, caros estudantes, eu acho que, conforme a professora Solange sugeriu, né, considerando aqui o pouco tempo que nós temos disponível, então passaria a palavra a vocês para vermos aqui dentro também do vosso interesse, dentro daquilo que vocês abordaram, que vocês estudaram dentro de cada uma das unidades, para percebermos aqui qual é a maior dificuldade que pode existir dentro de uma unidade ou de outra. Ninguém? Vamos lá, gente. Boa tarde. Eu gostaria de discutir um pouquinho a respeito das ligações atuais, né? Não antigas, mas ligações atuais da arte africana e a relação com a arte brasileira. Vamos lá, gente. Professora Solange, o que você acha? Dentro das questões, vamos respondendo uma ou Não, eu acho que o Luiz está colocando uma questão na roda aí, na nossa discussão, que valeria a pena os outros também trazerem o que eles pensam disso e a gente vai comentando, okay, né? Porque eu acredito que com relação à Argentina, o professor Aldo vai me corrigir se eu estiver errada, eu acho que talvez um pouco menos, mas com relação a aspectos da arte, especialmente das artes visuais, também da música, também de várias questões culturais, tem uma conexão muito forte entre os países da África, que estão aqui, né, Angola e Moçambique, e o Brasil. Pelo menos em partes do território nacional. E talvez isso também tenha um reflexo na relação com a Argentina. Então, era legal de ouvir quem é dos países, né, dos alunos, da gente mesmo também, para a gente ir ampliando essa discussão nessa linha que o Luiz está propondo, que ele propõe uma questão aberta que perpassa tudo que a gente trabalhou no módulo. É isso que eu acho. Então, colegas, vamos lá com a contribuição da questão do Luiz. Gente, eu falei no dia que eu dei aula que 10 segundos na internet, ainda mais numa live, parece 10 horas, tá? Então, se animem, comentem alguma coisa, por favor. Nosotros, si se me permite, Solange. Por favor, profesor. Rómulo, Luis. Sí, profesor. En el caso particular mío, argentino, nosotros tenemos, hablando de arte, una vinculación muy directa entre el tango y la música en todo caso, la música africana, no podríamos decir de Mozambique específicamente, pero sí que la milonga, el tango, el candombe, son músicas que ha tenido la Argentina y que actualmente se siguen escuchando, sobre todo en el tango y en el vínculo que hay entre el tango y el rock nacional.
Eh, pero ya el gaucho argentino o argentino brasilero, eh, que es un término gaucho que proviene del portugués, vagabundeo o aquella persona que se encarga de arriar tropillas, pero siempre en espacios grandes, ya usaba un tipo de música con la guitarra que se llamaba payada. La payada era una suerte de desafío entre gauchos en el cual se planteaban problemas y se resolvían esos problemas a partir de la música, una música que después pasó a ser milonga cuando el gaucho se aproxima a la ciudad y hay un encuentro entre el gaucho y podríamos decir, el africano, sobre todo en lo que dicen los textos es en las orillas de las ciudades, esto es a fines del siglo XIX, que lo cual dio lugar a la milonga, ¿no? Entonces uno escucha, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, pero en realidad es, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, una luz que me desvela, una luz que me anuncia, como el hombre de la playa dice cosas a la lluvia, pido a los santos del cielo, y ese ritmo por debajo, que sigan mi pensamiento. No voy a seguir cantando, pero para no arruinar esta reunión. Pero ese vínculo terminó en el 2x4 del tango, que se sigue escuchando y que se vinculó mucho con el rock nacional, sobre todo con algunos exponentes del rock nacional actual, que de Charly García hasta, no sé, Spinetta, por ejemplo, ¿no? Pero también, sin querer meterme en la música brasilera, porque sé que hay mucho conocimiento, desde Ayrton Moreira hasta Hermeto Pascual, creo que también hay un vínculo bastante grande y muy devenido de la cultura africana. Bom, acho que como os colegas não estão... Obrigado, professor Aldo, desculpa. Obrigado pela contribuição. Ia dizer aqui, acho que como os colegas não estão a colocar, porque eu acho que essa seria a altura ideal para esclarecer alguns pontos, e se calhar temos uma contribuição, mas e daqui se calhar a importância dessa questão que o Luís colocou, porque eu penso que os nossos módulos são muito abrangentes, as unidades desse módulo são unidades muito abrangentes e cada professor teve a necessidade de estreitar aí o conteúdo para um direcionamento específico, para, digamos, para poder dar com alguma consistência e com alguma validade científica, se me permitem dizer assim. Eu queria compreender bem a questão, Luís, a relação da arte africana com a arte brasileira, é isso? Foi essa a questão, não é? Sim, mestre. Fala, Luiz, depois eu falo. Ok. Pode falar, professora, se quiser. Não, o que eu entendi assim, da fala é exatamente essa proposta de conexão. Por exemplo, quando eu trabalhei no módulo, que, como você mesmo disse, muito bem colocado, que é muito abrangente, muito difícil da gente englobar em tão pouco tempo, questões que
cada uma delas exigiria um curso desses, de algum tema que a gente pegasse da realidade nacional de qualquer um desses países. Eu fiz um panorama bem geral, pegando características do norte, das regiões do país, né? O norte, o sul, o sudeste, etc. E focando, principalmente, até não trabalhei isso muito em relação à Argentina, professor Aldo. Eu acho que o que o senhor traz é bastante interessante, porque na relação do Brasil com a Argentina, tanto o tango quanto a questão especialmente da fronteira ali, da música de fronteira, do Pampa, tem muita semelhança, tem muita influência, né? E também de outras questões culturais que a gente poderia trazer, mas focando na questão da música. Mas, no caso, a África e Brasil, de alguns exemplos que eu trouxe, por exemplo, quando eu falei do tambor de crioula, das músicas que são de festas populares, especialmente, elas vêm de uma influência africana direta, tá? As festas de danças populares, muitas delas, elas vêm da influência do tempo da escravidão e da proximidade que se estabelece entre a população brasileira e a população angolana, e especialmente mais angolana, que é o maior número de tráfico de escravos, em Moçambique. Então, isso influencia bastante, inclusive no Sul, com algumas festas populares. No caso das artes visuais, da literatura, eu já não sei se alguém poderia ampliar isso, falar um pouco disso. Inclusive, o Luiz, quando a gente falou de cordel no meu módulo, ele traz a origem dele, como a gente comentou, a origem do cordel, que é uma origem portuguesa, e que tem uma construção que vem histórica, que é inclusive o tema me lembro do mestrado, do doutorado dele, e que também pode ter essa conexão. Então, eu acho que esse é o tema que a gente está trazendo aqui, e inclusive, não sei se tem alguém das artes visuais, o Lindo levantou a mão, que pudesse trazer a questão das artes visuais. Eu vejo um pouco disso, porque a gente tem no mestrado em artes, que eu coordeno, a gente tem 3 estudantes de Angola que estão cursando o mestrado, e o que eu oriento, o Adriano, ele é das artes visuais. Então, a gente tem conversado um pouco sobre essas proximidades, e elas existem. O professor Romulo, mas da área, podia também trazer essa conexão. Mas vamos ouvir o Lindo, foi o Lindo que levantou a mão? Sim, foi o Lindo. Acho que saiu, né? Não, ele está ali, ele só estava, acho que está esperando o seu momento. Então, você quer falar, Lindo? Vamos lá, Lindo Salioma, por favor. Sim, boa noite, professora, boa noite, professores. Não queria falar, mas não concernente à questão que a professora coloca sobre as artes visuais. Eu queria fazer essa conexão ou trazer a abordagem à questão da manifestação cultural que é feita nas festividades dos carnavais. Nas festas dos carnavais, nós temos o privilégio de ter a demonstração de muitos aspectos abordados neste módulo. Desde as músicas, danças, os produtos alimentares ou a comida, os trajes, e também alguns grupos eles vão trazer determinados aspectos de determinadas cerimônias realizadas nos diversos países.
Eu acompanho muito o carnaval brasileiro e aqui de Angola, mas não conheço, nunca vi é feito o carnaval, quer em Moçambique, quer na Argentina. Então, acho que é um momento que nós temos o privilégio de constatar a diversidade cultural e a apresentação de vários aspectos abordados no nosso módulo. Eu acho legal você trazer isso, Lindo, porque a gente consegue ver essa conexão, especialmente na questão das danças, na forma como do carnaval, né? Especialmente na Bahia, eu acho que isso é muito... a gente faz uma conexão muito direta com os afoxés, com o Ludum, com todas essas manifestações que elas são diretamente africanas. Mesmo no Carnaval do Rio de Janeiro, para citar o conhecido internacionalmente, tem muito isso. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Com relação ao Carnaval na Argentina, eu queria até puxar aqui um pouco para ver se existe, e aí vocês que são de África, ver se existe essa relação, e aí o professor Aldo também me contribuir, que é diferente do carnaval. Eu não sou uma especialista no carnaval da Argentina, tá, professor Aldo? Só estou trazendo aqui o tema. O Carnaval da Quebrada de Humahuaca, que é do norte da Argentina, que é uma celebração que vem com os espanhóis e que é uma mescla de rituais ligados à terra, né, a Pachamama, com as tradições dos povos nativos, aí no caso os povos nativos da Argentina, né, e é uma festa que tem uma simbologia muito grande, né, do diabo, das danças, né? O carnaval basicamente lá de Salta de Jujuy. Eu não sei se tem alguma coisa desse tipo, Lindo, alguém mais que queira falar, nos países da África, como é que essa celebração se mistura, uma coisa mais ocidental e uma coisa mais dos povos tradicionais. Aí, entendendo povos tradicionais como os ancestrais e tal. Bom, no nosso... Se calhar eu podia dar uma contribuição. Não sei se o professor Aldo quer colocar alguma coisa específica sobre a Argentina. Sí, el carnaval nosotros lo tenemos entendido como de origen europeo, es un carnaval vinculado al valor de la carne, ¿no? Carnavali, y vinculado también al uso de máscara. Ahora, ha recibido el impulso africano o de la cultura africana, sobre todo en los carnavales de frontera, como por ejemplo los carnavales de Entre Ríos, Corrientes, que son provincias lindantes con Uruguay, que tiene un carnaval muy intenso, con Paraguay y con Brasil, desde luego, que es el carnaval más grande, ¿no? Pero nosotros sí festejamos un carnaval que tiene contenidos. El carnaval es la fiesta religiosa de la carne, contracultural respecto a la fiesta de Pascua, ¿sí? Sí, hay una relación entre el valor de la carne y el valor del espíritu entre el carnaval y la Pascua, ¿no? El carnaval de febrero y la Pascua de marzo o abril. Sin embargo, hemos incorporado con fiestas de carnaval muy parecidas, con carrozas, con reinas, con bailarinas, con mucho baile, mucha
mucho ritmo, muchos tambores, mucho candombe, en provincias, vuelvo a decir, como Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que son las fronterizas que tienen un festejo y un turismo enorme y, digamos, una forma de bailarlo muy similar a cómo se lo hace, de bailarlo y de procesarlo muy parecido a como lo hace Brasil. En cuanto al arte plástico, una de las recepciones más importantes que nosotros tenemos o que reconocemos aquí en Argentina de África es el arte, por supuesto, que viene con mucha influencia religiosa, pero que al no haber pasado por Europa, no trabaja con el modelo de Vitruvio, es decir, del hombre de Vitruvio y de la perspectiva renacentista, que es algo que la vanguardia y el cubismo reconocen de África, ¿no? Es decir, todo arte al haber pasado por la modernidad y por el Renacimiento comienza a aplicar perspectiva, profundidad, pero no pueden aplicar la multidimensionalidad que tiene el arte africano plástico o arte africano visual, que no tiene en cuenta la perspectiva, la cual a nosotros nos sumió en una búsqueda de la representación o de la copia, más que la búsqueda de la profundidad del simbolismo y de la interpretabilidad de las producciones artísticas. Y eso yo creo que es muy importante. Es decir, de hecho, Picasso en Europa reconoce, a ver, en las Mademoiselle d'Avignon, en las señoritas de Avignon, haberse inspirado en arte africano, religioso africano. Y creo que nosotros, por lo menos en Argentina, reconocemos eso, ¿no? El modelo de Vitruvio, el modelo de Leonardo da Vinci, es un modelo que influyó demasiado sobre el arte plástico del siglo XX, hasta la aparición, el 19 y 20, hasta la aparición y el reconocimiento de modelos africanos mucho más espirituales que geométricos. Eu queria só acrescentar uma questão assim. Existem muitos estudos assim sobre a influência da cultura afro-brasileira, o carnaval também como um espaço de resistência da cultura negra através do tempo, né? E eu queria trazer aqui, professor Aldo, se isso também a gente consegue perceber isso nas manifestações de carnaval, especificamente, conforme a pergunta do Lino, na Argentina, no candomblé, na murga, na questão das máscaras, na questão da dança, que também são manifestações de identidade que, de uma certa forma, se a gente pensar o carnaval como espaço de resistência, são espaços, no caso do carnaval brasileiro, dá para a gente afirmar isso, que são espaços de uma manifestação de identidade e de desafio de estruturas de poder, né? Pela cultura africana, no caso do Brasil, né? Dá para a gente ver isso também na Argentina? Yo creo que más
no sé si decirlo en el carnaval, pero es verdad que la aparición de aquí se llaman murgas, ¿no? De grupos, ¿no? Que comparsas, se manifiesta desde luego la resistencia de la cultura africana y la inventiva y la creatividad de la cultura africana, además de la resistencia. De hecho, en el tango, cuando uno ve las figuras que se hacen en el tango, ahí yo noto, tal vez por ser argentino, que hay más contenido africano, más contenido de resistencia africana, de identidad africana, en la sensualidad del tango. Personalmente, esto es, si tuviera que comparar personalmente, y lo digo casi a título de hacerme responsable, porque, bueno, entiendo, e inclusive en el folclore, ¿no? El uso del bombo en el folclore y de las percusiones son muy notables, ¿no? Como en el caso de la milonga, es decir, hay mucho lenguaje, mucha expresión a través de la percusión de fondo que marca el tango y que marca el folclore. Desde luego que el carnaval también. Lo que sucede es que nosotros en Argentina sentimos que el carnaval brasileño es superior, digamos. Entonces, como que uno dice, bueno, más bien estamos copiando a Brasil que haciendo un carnaval original. En cambio, en el tango sabemos que venimos de tradiciones como la habanera o el fandango, que son todas manifestaciones de júbilo, de resistencia, por un lado de júbilo, pero también de resistencia identitaria africana. Yo diría que hay resistencia, pero además hay una trascendencia de esa práctica en musicalidades, trascendencia en el sentido de que no solamente resiste, sino que influye y marca el desarrollo del tango y el desarrollo de la música folclórica argentina, ¿no? Sim, eu acho que isso é bem, faz muito sentido isso que está sendo falado aqui. Aí uma das questões que está ali nos nossos desafios, exatamente essa questão do tango, do gaúcho, e aí ali também, acho que foi você que acrescentou, o futebol como ferramenta ideológica. Como que vocês, os nossos alunos, entendem isso a partir das referências de cada país, né? Como que no caso da Argentina, essas manifestações, né, como ferramenta ideológica, e os outros países, como é que vocês entendem isso? Porque a gente tem ali como as palavras-chave para nortear esse nosso debate, as manifestações culturais dos povos banto, essa que eu citei, as questões da diversidade cultural e da identidade nacional, e a dimensão cultural também a partir de questões de patrimônio. Então, eu queria trazer um pouco esses tópicos para a discussão. Eu acho que o que a gente está falando aqui
tanto do carnaval como das relações do candomblé com o tango, com questões que têm um fundo de maior ou menor, mas um fundo de influência, elas elas mostram essa aproximação dos continentes, né? Embora o que tem de dança no candomblé e o que tem de tango são expressões artísticas muito diferentes, mas a gente pode buscar algumas conexões, como a questão do senso de comunidade, que são danças profundamente ligadas a esse conceito de comunidade, que envolve a participação de grupos e tal, e da questão um pouco no tango, assim, no candomblé com certeza, nas danças, né, da improvisação, dos movimentos corporais, etc., que estão presentes nessas manifestações. Só eu que estou falando, gente, que coisa! Não, na verdade estava esperando aqui a professora Solange e o professor Aldo terminarem as suas falas. Eu ia dar aqui um pequeno contributo, professora, se me permitir, e depois passávamos então a digamos, a uma colocação que tivesse mais a ver com as palavras-chave que estão no desafio, que é para nós contextualizarmos a nossa abordagem, até termos aqui um direcionamento para o trabalho que depois vai se desenvolver. Mas eu ia pegar aqui, retrocedendo um bocadinho na questão que colocou o Luís. Eu acho que do ponto de vista da relação, nós temos duas vertentes, né? Tem uma histórica do ponto de vista da construção das identidades culturais de cada um dos países, né? Da construção cultural em si, em que eu acho que, pelo menos o que eu vejo aqui no Brasil, até onde eu tenho um conhecimento, a influência africana de forma geral, né? A angolana também, aqui na Bahia eu vejo muito, é muito presente do ponto de vista histórico por causa da questão da escravatura e como se construíram as resistências que foram criadas. Todas tiveram quase um fundo cultural de base que é para se manterem. Mas do ponto de vista mais contemporâneo, o que eu percebo as relações e as influências, eu acho que há mais relações do que propriamente influências no contexto brasileiro, né? Há uma troca de experiências e uma partilha de conhecimento entre os dois, vou chamar os dois continentes, porque tem a África de um lado e aqui tem a América do outro, onde está o Brasil e a Argentina. E eu lembro de um assunto que eu trouxe aqui na unidade, que eu falei da questão arquitetônica em Angola. Não sei como é que é em Moçambique, mas em Angola nós tivemos uma influência brasileira artística, social, muito grande, particularmente nas zonas mais urbanas, por conta da televisão, né? Por conta da Globo e da TV Record, e o fácil acesso a conteúdos, digamos, de entretenimento que eram passados. Do ponto de vista da música, para vocês terem uma ideia, nós hoje temos vou chamar um festival, não um festival, mas é um festival que tem acontecido uma vez por ano, que é Samba do Pé, que é um festival de samba, e naturalmente vão músicos brasileiros para lá apresentar os seus trabalhos, e isso, digamos assim, um bocadinho em todos os setores. É muito comum a apresentação dos músicos brasileiros lá. Não vou falar das novelas porque acho que isso é internacional, não, é um contexto geral. No nosso carnaval, o carnaval, apesar de ter sido aqui um processo introduzido pela questão colonial,
Eu acho que, se eu não estou em erro, foi acho que 1987, se a memória não me falha, que foi oficializado e passou a ter em Luanda um, um, um espetáculo, digamos, reconhecido e oficial, e chamava-se na altura Carnaval da Vitória. Mas bom, do ponto de vista da Gênesis, eu acho que é parecido, mas a sua apresentação e o processo em si difere um bocadinho daqui do Brasil, porque é essencialmente trabalhado com uma indumentária muito própria e com músicas locais, né, o samba, o quilapanga, o kazukuta, que são estilos angolanos, é trabalhado com características muito próprias, né? Então nós não temos assim, por exemplo, em outras províncias, até onde eu tenho conhecimento, nós não temos um carnaval oficial do ponto de vista de um concurso, conforme ele é estruturado, né? Tem a época de carnaval e são realizadas várias festividades, digamos, por associações, por grupos particulares e outras instituições que queiram comemorar essa festividade, mas oficialmente nós temos em Luanda é um concurso que existe como tal, acontece na marginal de Luanda, onde tem os variados grupos que concorrem e vão lutando pelo prémio. Nas artes visuais, que particularmente é a minha área de atuação, é um bocadinho do que eu falei antes. Nós temos, acho que é um processo de troca, né? Nós, por exemplo, agora que a Bienal de São Paulo teve, pela informação que eu tive, foi a primeira vez que teve fora de São Paulo, teve em Luanda, teve uma sessão no Instituto Guimarães Rosa, que era o antigo Centro Cultural Brasil-Angola, que é a representação, digamos, cultural, diplomática, cultural do Brasil lá em Angola, e onde teve uma representação da Bienal de São Paulo. Então, acho que, né, de um ponto de vista, Luís, agora sim uma resposta mais direta, de um ponto de vista mais contemporâneo, eu não conseguiria compreender essas relações de um ponto de vista de influências diretas de um país para o outro. Eu compreendo como um processo de trocas, né? Um processo de trocas, de aprendizados e de partilha. E no contexto atual, eu acho que chega-se a um nível que as identidades ficam cruzadas. Eu vejo um trabalho, se eu não souber a origem do caso do artista, né? Falando de artes visuais, a origem do artista, eu não consigo identificar a que pertence, a que país pertence, ou quais são. Posso ter algumas influências, claro, no trabalho, do ponto de vista das inspirações e das referências do artista que elaborou, mas eu percebo mais essas questões artísticas e culturais, particularmente as artísticas mesmo, como processos de troca, processos de partilha, onde os artistas vão bebendo um bocadinho um do outro. O Moisés havia feito aqui uma pergunta no chat. Primeiro acho que foi o Lindo, né? Escreveu, né? Considerando as relações de longos anos entre os 4 países, aspectos, será que podemos encontrar monumentos arquitetônicos de um país no outro? A minha resposta, pelo que eu abordei aqui do ponto de vista da arquitetura, e porque eu sou de Benguela, de uma província lá de Angola, onde é muito visível ainda alguns padrões arquitetônicos do tempo colonial. A minha resposta a essa pergunta, depois outros professores poderão colocar, e depois eu passarei aqui a ler a pergunta do Moisés, é que Angola, Brasil e Moçambique, eu acho que naturalmente nós vamos encontrar padrões arquitetônicos similares,
particularmente os que remontam ao tempo colonial para nós, né? Para Angola e para Moçambique. Aqui para o Brasil já é um bocadinho mais antigo, já tem outras influências de outras escolas, mas nós conseguimos sim encontrar alguns padrões arquitetônicos que estão presentes nos dois países. Recentemente, para as capitais e para as províncias onde a zona urbana cresceu muito, e com o ponto de vista da globalização, digamos que está tudo diretamente relacionado, não tem uma identidade específica, particularmente na arquitetura, com exceção de alguns países que têm uma cultura arquitetônica, digamos assim, bastante longínqua, milenar até quase. Os nossos países, penso eu, serem países chamados países em desenvolvimento, facilmente misturam-se alguns padrões e algumas linguagens sem ter ali na sua origem. Como tudo é muito uma questão econômica, sem ter ali na sua origem um padrão identitário para a construção daquele edifício ou daquela arquitetura. Então, acho que essa proximidade e esse padrão que podemos encontrar assim, de forma transversal nos países pode remontar um bocadinho ao período colonial. O Moisés também pergunta aqui sobre a diferença entre as culturas artísticas moçambicanas e angolanas. Bom, eu primeiro gostaria de compreender bem, Moisés, o que é que referes como culturas artísticas, se é a cultura, porque no meu entendimento cultura em si é uma coisa e arte é outra coisa. Tem culturas que têm um fator artístico que é daquela cultura, que é construído naquela cultura, e tem culturas que têm linguagens artísticas que são construídas com influência direta de outras culturas. Então, eu acho que do ponto de vista cultural, pela constituição demográfica dos nossos países, culturalmente pode existir muitas coisas parecidas, mas artisticamente falando, artisticamente do ponto de vista contemporâneo, do ponto de vista profissional e do ponto de vista das linguagens contemporâneas, podemos encontrar muitas diferenças. Bom, agora, não sei, acho que também já me debrucei muito aqui, não sei se algumas pessoas queriam colocar. Nós temos aqui algumas perguntas, essas últimas que eu respondi no fórum. Sim, eu gostaria também de falar um pouco sobre. Sim, professor Tomé, faz favor. Primeiro, queria dizer que é uma pergunta interessante essa de Luís, quando tenta perceber ligações atuais da cultura entre o Brasil e a África. Eu não estudo muito a cultura brasileira, não tenho assim muito conhecimento sobre a cultura brasileira, mas pelo que vejo, pelo que visualizei quando passei pelo Brasil, notei sim que há algumas semelhanças ou alguma influência africana naquilo que é a cultura brasileira, principalmente na música. Quando olhamos para a capoeira, por exemplo, para o próprio samba, que tem muita ligação assim com Angola, não muito com Moçambique, então eu notei que há aqui algum simbolismo e estética africana. Também tive a oportunidade de ver, assistir a alguns rituais, principalmente daquelas religiões de matriz africana, é assim que chamam no Brasil. Alguns rituais também são muito típicos daquilo que acontece tanto em Moçambique e em África no geral. Temos também a questão do artesanato, por exemplo, principalmente ligada aos produtos que são feitos lá com a cerâmica também. Notei muita ligação com Moçambique e, no geral, com
com a África, né? Então, são esses pequenos aspectos que eu pude visualizar, tendo em conta que não estou muito abalizado relativamente àquilo que é a cultura e a arte brasileira. Em relação a algumas questões aqui que foram colocadas, primeiro é a de Moisés, procura perceber. A primeira do Lindo, que queria saber, em termos de o patrimônio arquitetônico, se nós temos alguma ligação entre os países aqui que a gente está a tratar, que é Moçambique, Angola, Brasil, Argentina. Em princípio, eu diria que não. A única ligação que temos aqui é tendo em conta que ambos os países sofreram ou tiveram a colonização portuguesa, nós podemos notar essas semelhanças, né, daquilo que é a arquitetura portuguesa. Moçambique tem uma outra particularidade, porque muito antes dos portugueses, nós tivemos aqui muita influência asiática, e em particular a islâmica, né? Por isso é que temos, se olhar para a costa moçambicana toda, temos muita expressão arquitetônica ligada a essas comunidades islâmicas. A outra questão era a diferença entre cultura artística moçambicana e angolana. Eu também tenho alguma dificuldade de perceber essa questão, mas o que noto também, ao invés de olhar para a diferença, eu vejo muita similaridade entre aquilo que são as culturas angolanas e moçambicanas. Primeiro, tendo em conta que são povos quase com a mesma origem. Nós normalmente, quando estudamos a história, sabemos que esses povos são de origem banto. Em termos linguísticos, há muita ligação entre aquelas que são as línguas tradicionais angolanas e línguas tradicionais moçambicanas. Mesmo na música, isso olho para a atualidade, nós moçambicanos, por acaso, temos muita influência angolana, principalmente na música do estilo samba. Nós já cantamos e imitamos até os angolanos de algum modo. Temos também o kuduro, que nasceu praticamente em Angola, mas o povo moçambicano abraçou esse estilo de música também assim com muita força. Por isso é que temos também o kuduro, mas é de origem mesmo angolana. Falou-se aqui também um pouco sobre o carnaval. Nós temos aqui, embora a expressão seja muito fraca, mas temos aqui o carnaval e ele se evidencia mais na dança, né? Se evidencia mais na dança e em alguns trajes que, em algum momento, também são similares aos trajes brasileiros. Mas aqui eu vejo muita diferença no investimento que é feito no Brasil, que é muito diferente que é feito aqui, em particular, em Moçambique. As pessoas vão se arranjando à sua maneira e procuram ter alguns trajes que representam aquele momento e acabam participando. E o estilo não muda muito, o estilo da música é mesmo samba. Então, são alguns aspectos aqui que eu queria trazer relativamente à questão colocada pelo Luís, pelo Lindo e pelo Moisés. Muito obrigado. Tem alguém inscrito aí? Então, deixa eu falar uma coisinha. Deixa eu só baixar minha mão aqui, senão depois vai ficar... Não consigo... Achei. Uma coisa que eu acho que também é legal de acrescentar, falando da questão da arquitetura, principalmente na Bahia, Salvador, acho que tem um pouco da influência, aí vocês da África que por favor, acrescentem, né? De elementos das culturas africanas, dos padrões de textura, de cor, padrões geométricos, que influenciam muito a arquitetura, principalmente na Bahia, mas também em todo o Brasil, na arquitetura e no design, né?
detalhes esculpidos nas portas, nas janelas, que refletem um pouco essa estética africana. Faz sentido isso, gente? Faz sentido, sim, professora, faz sentido, sim. Isso seria de mais de que tipo de cultura africana, esse tipo de influência, Rômulo? De que país teria, sabe como é? Não compreendi, professora, não compreendi. Pode repetir? Não, se isso se caracteriza mais como uma influência, por exemplo, de Angola, de Moçambique ou de outros países africanos, apesar de que Angola e Moçambique são os países que têm mais influência aqui, né? Mas seria mais ou menos isso? O que eu percebo aqui, perdão, do ponto de vista claro que todo o Brasil tem uma influência indígena muito forte, perdão, mas aqui na Bahia, particularmente, o que eu percebo na questão da religiosidade, perdão, um minutinho só. Aqui uma coceira na garganta, desculpa. O que eu percebo aqui na Bahia, na questão da religiosidade, naturalmente a questão do candomblé tem uma influência muito grande da região iorubá. Eu acho que, inclusive, a sua matriz é a mesma, né, com as diferenças que são naturalmente do ponto de vista cultural. Já a Umbanda tem alguns aspectos que são também ligados à questão da Yorubá, mas também ligados à cultura angolana também. Para dar um exemplo, nós falamos até aqui há dias, a questão, por exemplo, de Iemanjá. Nós temos a ilha, na ilha de Luanda, as festas da Kianda, né, que é quase o mesmo mito da sereia. Então existem sim algumas similaridades. Do ponto de vista da língua, e da alimentação, por exemplo, tem muitos produtos que nós encontramos que são similares. Por exemplo, a base de determinados produtos alimentares aqui na Bahia é o olho de dendê, né? Que é o nosso olho de palma, que nós chamamos o olho de palma. Não sei se em Moçambique também chamam o olho de palma. Então, digamos assim, que pelo conteúdo que nós tivemos acesso, por a Bahia ter se constituído na altura mais da escravatura, ter se constituído como um polo de resistência, então naturalmente também era um lugar que congregava populações escravizadas vindas de várias partes da África. Então, digamos que meio que há uma mistura, né? Uma mistura, por exemplo, do que eu falava um bocadinho, do candomblé tem uma influência muito grande da religião iorubá, mas ser tratado na língua portuguesa do ponto de vista da comunicação, porque as terminologias, digamos, doutrinais da religião, se podemos chamar assim, não são em língua portuguesa. Então, eu acho que, na verdade, professor, há uma congregação de influências aqui na Bahia que depois se constituíram para formar essa identidade muito própria, que inclusive é mesmo acaba por ser singular, né? Digamos, em todo o Brasil. Então, eu acho que há influências aqui, digamos assim, africanas, falando do ponto de vista dos países africanos, um bocadinho de todos os países que tiveram esse processo que estiveram incluídos no processo da escravatura. Sim. Não sei se deu para dar uma contribuição, professora. Sim, com certeza, com certeza. Aí eu queria dar um exemplo também. Eu não vou mais falar, né? Porque
falando demais. Queria dar um exemplo, assim, na questão das artes, do Abdias Nascimento, que ele é mais conhecido como um escritor, um ativista, um político, mas ele também teve uma contribuição nas artes, como artista visual. Ele tem pinturas e esculturas que trazem essa influência, que refletem com a questão da igualdade racial, da valorização da cultura afro-brasileira. E ele é também um dos primeiros artistas a trazer a estética africana, mesclando com a estética brasileira, no centro da sua obra, né? E Abdias é uma referência na história do movimento negro do Brasil. Então, eu acho que é importante a gente estar falando aqui também dessas influências culturais, de trazer esse exemplo. E tem um outro artista plástico, que é o Rubem Valentim, que é da Bahia, que ele também ele trabalha muito com essa questão da estrutura geométrica, dos símbolos e dos emblemas africanos na sua obra, né? Então, só para citar 2 exemplos aí de artistas que trazem essa influência para a gente, né? Aqui para o Brasil, para dessas referências, né, simbólicas e tal. Era isso. Que mais, gente? Lindo está com a mão levantada, né? Sim, professor, muito obrigado. Uma das questões que também que traz o nosso módulo é a questão das diferenças culturais que registramos entre as regiões que compõem os 4 países. E foi evidente nas primeiras unidades que tivemos quando falamos sobre a identidade cultural dos territórios. Nós percebemos com a história de que os 4 países são de dimensões amplas, e essas dimensões territoriais também fazem com que haja dimensão diversas culturas dentro de um único país, mas com diversas culturas. Nós em Angola, em cada parte, no norte, no sul, no leste, no oeste, nós vamos encontrar diferentes povos, diferentes culturas, quer também no Brasil, como a professora Solange apresentou na aula, essas diferenças culturais que existem nas regiões brasileiras, quer também o professor Tomé apresentou essa diversidade cultural também existente no Moçambique. Mas a grande luta é a luta da unidade nacional que é evidenciada desde as independências. Desde as independências, os países lutam com a unidade nacional. Eu gostava de perceber e trazer também a discussão de que maneira é que essas diferenças culturais têm influenciado para que esse desiderato de unidade nacional se efetive nos nossos territórios. Vamos lá, gente. Quem é que vai falar sobre isso? Que tal? O que vocês acham de olhar para a tela e escolher alguém para falar sobre esse assunto? O que vocês acham disso? Acho que o Catimba pode falar alguma coisa. Catimba. Lindo, desculpa, pode repetir a tua questão? Não percebi bem a parte inicial da tua questão. Bem, Rihanna, não sei se consegue perceber. Rihanna. Lindo, pode falar. Ok. Não vou fazê-lo a introdução completa, mas a preocupação é a questão da diversidade cultural que os 4 países apresentam nas diversas regiões que elas compõem. Uma vez que, desde as independências,
a questão da unidade nacional é evidenciada nesses países? Até que ponto essa diversidade cultural tem afetado essa luta de unidade nacional? Eu acho que tem um ponto, muito forte em comum, que todas essas questões da luta pela unidade nacional, tanto, eu vou falar, o professor Aldo depois podia complementar sobre a Argentina, mas Brasil, Angola e Moçambique, esse fortalecimento da unidade nacional, da luta pela unidade nacional, ela envolveu de diferentes formas, naturalmente, né, diferentes contextos, mas resistências e movimentos de independência contra potências coloniais. Eu acho que isso define muito como que esses países, essa questão se aproxima, né? Seja nas lutas armadas pela independência de Portugal, tanto de Angola quanto de Moçambique, nos anos 70, quanto nos movimentos do Brasil para a abolição da escravatura, a transição da República lá do final do século XIX, né? Eu acho que um ponto de convergência, no caso de Brasil, Angola e Moçambique, é a questão da língua, a questão do idioma, que permite uma conexão cultural bastante expressiva na literatura, na música, nas artes em geral, e trocas que elas vão ser cada vez mais fortalecidas por essa cooperação dos países que falam o mesmo idioma, né? Então, eu acho que no caso dos países de língua portuguesa aqui representados, eu acho que isso também é um ponto de conexão. Assim, saindo da tua fala da liberdade, da unidade nacional, mas também trazendo essa questão da conexão que é importante aí. Quem mais vai falar sobre isso? Quem vai falar? O Luís tem a mão levantada e acho que tinha a Rihanna também. Luísa, a Rihanna. Eu acho que existe um fator importante aí, que é o seguinte. Nós precisamos lembrar que os países africanos, eles conquistaram a liberdade muito depois dos países Argentina e Brasil. Argentina e Brasil conquistaram a liberdade em 1800 e qualquer coisa, enquanto que os países africanos conseguiram a liberdade em 1960, entendeu? Então, veja bem, todo esse problema da colonização excessiva nos países africanos criam esse tipo de problema, né? Que é o quê? São países que estão realmente com muito mais problema do que o Brasil e que a Argentina. Nós precisamos sempre entender isso. Brasil e Argentina deixaram de ser colônias no 1800. Moçambique e Angola, 1960, 1950, se eu estou errado. Entendeu? Então, é importante sempre discutir esse fator antes de começar a discutir qualquer outro. Tá legal? É verdade, isso é verdade, que isso condiciona um pouco a discussão, Luiz, concordo com você. Rihanna ia dizer alguma coisa, não? Sim, professor. Bom, eu vou fazer uma ligação da última questão do Lindo à primeira questão que o Luís colocava, para entender como é que, falando da diversidade cultural e o ideal da unidade nacional, de uma identidade nacional de um território, de um país, como é que uma influenciaria a outra, e ligando a questão do desenvolvimento atual das artes, olhando para essa questão. Bom, eu penso que a diversidade, em primeiro lugar, não seria um obstáculo
para a questão da construção de uma unidade, de uma identidade nacional. Não seria obstáculo, seria, pelo contrário, um enriquecimento, porque teria-se diferentes formas, diferentes alternativas, porque cada cultura, cada expressão contribuiria com uma alternativa na consolidação daquilo que seria o ideal comum. Entretanto, eu penso que deveria se partir da ideia de que a diversidade faz o uno. O uno é a unidade da diversidade. Então, não seria obstáculo, seria sim um enriquecimento na medida em que partir-se-ia das contribuições que cada diversidade poderia dar. Agora, falando da questão de uma unidade cultural, temos que ter em conta que elementos, por exemplo, poderia se considerar para a ideia de uma identidade nacional una. O que deve... Vamos considerar aspectos, diria mais heterogêneos, culturais. Olhando para o meu contexto moçambicano, nós somos divididos em diferentes grupos, em diferentes etnias, grupos étnicos. Vamos ver um certo grupo chamado Machangana tem sua forma de se expressar, não só em termos de linguagem, mas também a comunicação enquanto vida, enquanto estilo de vida, enquanto hábito. E um outro grupo étnico que também tem uma outra maneira diferente. Que elementos tomaríamos? Há um filósofo africano, não moçambicano, chamado... Como é que se chama? Lembro-me do nome e digo, ele pensou também a questão da unidade cultural no nível mais global, da unidade cultural africana, não se tratando, por exemplo, de uma unidade nacional. Ele dizia que os elementos a considerar para a unidade cultural de um determinado povo, pode ser continental ou pode ser mesmo nacional, são 3, que seria a linguagem, como a professora Solange já referenciou. A linguagem é um dos elementos importantes, a história é também um dos elementos importantes, cruciais, e o terceiro elemento seria a consciência daquilo que esses povos queriam, idealizariam do seu futuro. Então, partindo desses 3 elementos, pode-se formar aquilo que deveria unificar, de um ponto de vista nacional, de um ponto de vista continental, não olhando as particularidades, as diversidades mais tangíveis. Vamos pegar as questões dos hábitos dos diferentes grupos. Isto não comporia a unidade daquilo que se quer identidade, que vai determinar um território nacional como uno, mas vamos olhar os ideais. Temos aspectos de linguagem, Moçambique, Angola, Brasil também, Brasil acho que é a única língua oficial, mas no caso de Moçambique e Angola, a língua portuguesa é uma língua de unidade nacional, porque temos diferentes línguas, mas temos esta língua que nos une, que nos liga enquanto um território uno. Também temos a nossa questão da luta por um ideal da libertação, que foi muito importante para consolidar essa ideia do nacionalismo. Vamos lutar por uma única causa. Existiam causas, cada grupo étnico tinha seus motivos, queria proteger o seu território particular, mas conseguiu transcender este objetivo micro por um objetivo macro, por um ideal mais comum. Então, esses aspectos também ligando ao terceiro elemento, que seria o ideal do futuro que se quer. Conseguiu-se consolidar, construir-se, não obstante os aspectos da diversidade que cada grupo trazia,
conseguiu-se consolidar uma cultura única, uma cultura unitária, que seria a cultura nacional, que seria a identidade nacional. Isso também podemos olhar, para terminar, a questão de como é que hoje nós lidamos com esse desafio, olhando para um panorama mais global. O Luís queria saber do desenvolvimento contemporâneo das artes, em que posição as artes africanas, moçambicanas, angolanas se encontram neste momento mais atual. Eu penso que duas questões poderiam resumir este estágio atual das artes. A primeira seria, por causa da influência global, já falamos muito da questão das influências dos 4 países, e não só desses 4 países, como dos outros, sobretudo dos países das grandes potências, que têm cada vez mais dominado mais e verifica-se a maior influência desses países nas artes. A questão do capitalismo. Hoje as artes estão mais, produz-se mais para comercializar do que aqueles objetivos que antigamente eram prioritários. Hoje é mais para comércio. A arte, a música faz-se para vender, as artes plásticas faz-se também para vender. Então, olhando estes desafios contemporâneos, como é que a arte pode se posicionar para uma questão como esta da identidade nacional? Será que ainda existe um objetivo das artes contribuírem com o seu trabalho para esse ideal, para a construção deste ideal de um país uno? Essas são questões que fazem parte do debate que nós deveríamos levantar. E eu quero terminar também aumentando a questão do Luís. Falamos muito da influência, das relações que existem das artes dos 4 países. Enfim, eu queria perceber, para além das influências que nós identificamos, das aproximações que nós identificamos, o que realmente nos liga? O que é que liga Moçambique de Brasil, de Argentina? O que é que nos conecta? O que é que nos aproxima nesta diplomacia artística ou cultural, se é que posso assim chamar? O que é que nos liga? O que está por detrás destas aproximações? Por que é que há essas influências? Se olharmos no passado, claro, houve a questão de transição territorial, a questão da escravatura e tudo mais, mas hoje, o que é que nos liga? Por que é que estamos aqui a debater, a levantar esse debate no âmbito da cultura, no âmbito das artes? Para onde nós olhamos? O que é que nos conecta? Penso que, não sei se fui clara essa questão, queria mesmo acrescentar a questão que o Luís levantava. Se nós nos posicionamos hoje no debate das artes e das culturas, no nível de 4 países, das relações de 4 países, o que é que está nos aproximar? O que é que leva um artista moçambicano, por exemplo, a juntar-se a um artista brasileiro, a um artista argentino? Qual seria a causa que liga, que conecta? Qual seria o objetivo que une, que aproxima esses dois artistas ou essas duas territorialidades? Obrigada. Quem é que está na vez? Catimba, Luís, e eu que estamos na fila, mas deixa eles falarem primeiro, que eu já falei muito. Catimba, okay. Então vai você. Ok, muito obrigado, professor. Primeiro quero saudar a todos e a todas que se encontram nesse painel. Eu tenho a dizer que, no cômputo geral, a professora Solange, a Rihanna e o Luís acabaram de fazer, não é, aquilo que é a ligação e tirar-me algumas palavras da boca. Mas, como não poderia ficar sem dizer nada, eu queria
argumentar em relação à questão da unidade, não é? Da identidade nacional. Nós aqui em Angola, depois do processo da luta pela independência, no processo da independência, utilizamos o slogan, não é? Um só povo, uma só nação, não é? Isso são estratégias políticas, não é? Utilizadas para que todos aqueles que estiverem dentro daquele território se sintam congregados. Mas a pergunta que surge será que existe mesmo essa questão da unidade nacional, da identidade nacional? Claro que aqui, não é? Precisamos refletir a fundo, atendendo à questão dos grandes grupos etnolinguísticos e que muitas das vezes não são tidas nem achadas, não é? São colocadas de lado. Ao refletirmos sobre a questão da cultura, devemos pensar a história desse povo, não é? As suas artes, os seus hábitos e costumes, a língua, esses elementos todos que já foram mencionados. E se refletirmos em torno desses aspectos todos, não é? Eu falo em particular aqui no nosso território Angola, esses elementos são totalmente banalizados, não é? São banalizados pelo facto de, se realmente valorizarmos a questão da cultura do povo, aí sim, cada indivíduo poderá, não é? Procurar se identificar de onde veio e procurar ter orgulho, não é? Do seu território. Lamentavelmente, em Angola, se procurarmos fazer uma estatística a nível dos jovens sobre o que eles acham em ser angolano ou em comparação em um outro país da Europa, o que ele gostaria de ser, claro que a primeira informação que eles vão te dizer, não tem orgulho de ser angolano. Não deixa esse orgulho através do quê? Da identidade cultural, através da história. Então, politicamente falando, é menosprezado, não é? Essas bases. Ao menosprezar essas bases, as pessoas ficam sem, não é, ter aquela compaixão, sem se sentirem congregados dentro desse processo. Eu acho que é uma luta contínua, não é? Formações como essas, onde a gente consiga procurar compreender e ouvir, não é? Indivíduos de outros territórios a partilharmos as mesmas informações em detrimento a um único assunto. Eu acho que é interessante, isso vai nos ajudar nós refletirmos e ajudarmos a mudar a mentalidade, ajudarmos a dar o nosso contributo àqueles que são de direito, às nossas instituições de ensino, aos nossos estudantes, em relação da valorização da identidade cultural. Eu sei que é uma tarefa, é um processo que, caso todos nós estejamos engajados na ideia de procurarmos valorizar, promover e continuar a criar estratégias, a financiar esses elementos que fortificam a identidade cultural dos nossos povos, nós temos a certeza que daqui a 30, 40, 50 anos vamos encontrar indivíduos, não é? Com um pouco de mais orgulho em relação àquilo que é a sua identidade. E quando há pessoas com orgulho daquilo que é a sua identidade, eles se colocam no lugar do seu próximo, procuram ser patriota, não é? E procuram desenvolver as suas comunidades, o seu país. Lamentavelmente, a nível dos nossos territórios, ainda estamos longe dessa realidade, mas é tudo, é um processo e temos fé que há mais tempo, há pouco tempo, vamos chegar lá. Então, estamos aqui para contribuir e vamos avançar. Muito obrigado. Luiz? Cadê Luiz? Bom, enquanto o Luiz chega aí, eu queria primeiro agradecer muito a contribuição da Rihanna e do Catimba, que eu acho que eles trazem, meio que sintetizam a importância desse debate, o que nos aproxima, o que nos conecta. Eu sinto que, especialmente por questões do idioma, a Argentina fica um pouco distanciada dessa discussão, e aí o professor Aldo está aí para nos aproximar, porque a ideia é a gente ter essa aproximação, por conta da questão do idioma, mas essa fala de vocês dois, eu acho que ela tem a ver
a Argentina também. Mas também só queria acrescentar, primeiro agradecer a Rihanna, já falei ali no chat, por essa referência do filósofo africano, né, que eu acho que é importante eu pelo menos não conheço, quero conhecer a partir desse momento, mas eu acho que a gente também está falando esse resgate, essa valorização da identidade cultural, especialmente o resgate dos elementos das culturas populares, eles são uma luta política, e uma luta política que é uma outra forma de luta anticolonialista, porque hoje o colonialismo é global, é o colonialismo das marcas, é o colonialismo do consumo, é uma outra forma, né, uma outra cara, um outro aspecto de um colonialismo como aquele que dominou os países, né, seja Portugal no Brasil, seja Portugal nos países de língua portuguesa, enfim. Eu acho que foi uma síntese muito interessante que vocês fizeram, e eu acho que é importante a gente pensar isso como lutas políticas, porque a arte ela desempenha um papel fundamental, essencial na questão da unidade nacional e na formação, na manutenção, e a gente conhecer e fazer essas trocas, o compartilhamento dessas raízes e tal, ela fortalece essas lutas internas que na realidade também são lutas globais, né? Um pouco isso. Eu acho que a gente já está quase no nosso horário, então eu queria ouvir o professor Aldo, ouvir o Rômulo, professor Rômulo. Professora, na verdade o que eu ia dar aqui um contributo rápido. Bom, eu acho que eu pude observar isso aqui no Brasil. O contexto de Moçambique é quase o mesmo contexto de Angola. O que eu diria é que a identidade nacional, para mim, é quase uma utopia, e vou explicar por quê. Nós, aqui na nossa unidade, falamos um bocadinho aí das consequências da conferência de Berlim, aí 1885, 1886, e como é que isso interferiu na constituição, primeiro geográfica dos países africanos, nessa divisão que houve, e sobretudo na constituição política depois das independências. É claro que eu concordo aqui que do ponto de vista ideológico tenha esse alinhamento para o processo de libertação, mas o que acontece é que algumas culturas e alguns grupos sociolinguísticos, digamos, que foram obrigados a coabitar dentro do mesmo espaço geográfico para digamos assim, sobre uma mesma lógica de identidade, né? E o que naturalmente em alguns países deram os problemas que deram. Então, o que eu penso do que eu referi sobre a identidade ser uma utopia é que realisticamente existem alguns fatores que vão concorrer para a identificação daquele cidadão daquele país. Um deles já se falou muito aqui, a questão da língua, mas das outras características nós temos elementos constituintes muito particulares, muito singulares, dependendo da geolocalização daquele cidadão de onde ele é originário. Então, eu observo essa questão da identidade, da unidade, como uma espécie de um cone, né? No sentido de que é necessária a constituição de uma ideologia que abarca os interesses de todos os cidadãos, né, de todo o país, do país assim como um todo, e, sobretudo, foi referência daqui à questão das artes, né, e essas contribuições que poderiam ser dadas para a questão da
da construção de uma possível identidade nacional, mas eu penso que, sobretudo, a construção de políticas públicas concretas que direcionem para essa identidade nacional que se quer construir. Eu digo utopia no contexto atual, no momento presente, né? Digamos, hoje, 2024, relacionado a Moçambique e Angola particularmente. E aqui, até aqui no Brasil, porque apesar de, digamos, do ponto de vista da independência, vamos chamar independência, mas para mim o Brasil teve um desligamento, digamos, político de Portugal, mas efetivamente a independência como tal não se deu nos mesmos moldes que se deram nos países africanos, né? Foi um processo diferenciado. Então, o que eu penso que contribui, o que direciona, o que dá elementos concretos para a construção dessa identidade nacional é a identificação de políticas que, dependendo do período que elas sejam implementadas, a duração de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, que vão construindo um cidadão que seja identificado por aqueles parâmetros. Porque nós temos, vamos supor, em Angola, nós temos 9 grandes grupos sociolinguísticos. De toda essa divisão ainda tem grupos pré-bantu, grupos bantus e grupos não bantu. Ou seja, existe uma série de elementos diferenciais dentro destes grupos, dentro do povo angolano de uma forma geral, que se não forem cautelados, se não forem estudados, se não forem congregados, digamos assim, nós estaríamos a dar literalmente um soco na ponta da faca, que depois não nos levaria a lado nenhum. Concordo plenamente que é necessário, apesar da importância da diversidade, para manter, digamos, saudável essa existência, apesar de necessário essa diversidade, mas é necessário a construção de fatores que unifiquem e coloquem sobre o mesmo parâmetro vivencial, político, organizacional, cultural, o povo de determinado lugar. Só que eu acho que isso são preocupações, são construções que levam o seu tempo e que levam necessariamente um envolvimento muito grande, né, para atingir esse fim. Bom, esperamos que isso venha a acontecer e que, de fato, nós consigamos, daqui a algum tempo, dizer que nós temos efetivamente uma identidade nacional, não só do ponto de vista linguístico. Referencio muito aqui a questão do ponto de vista linguístico, porque nós temos áreas em Angola onde não se fala português, onde não tem ninguém que fala português, em alguns grupos sociolinguísticos. Tem uma outra pessoa que tem mais uma ligação com a zona urbana e que fala a língua portuguesa e que às vezes serve de intérprete, de tradutor para algumas pessoas que fazem estudos, né, nessas áreas. Mas a língua como tal não seria o único elemento que iria definir essa questão da unidade e da identidade nacional. Eu penso que é necessário que se pare para construir essa identidade, porque a construção desses países não respondeu a uma vontade daqueles povos, né? Não foi um interesse, digamos, de todos dizerem que não, nós vamos viver sobre o mesmo padrão político-administrativo e chegarmos a um consenso nesse sentido. Foi algo imposto. Então é necessário que o alinhamento dessa identidade também seja algo que seja trabalhado dentro destas populações. Isto, acho que o Lindo levantou a mão, né? Lindo, faz favor. Muito obrigado, professor, pela
pela forma como abordou a questão, a Rihanna também. É, dizer que tem aqueles países que, apesar da África ser dividido pela Conferência de Berlim, que não observou a vontade dos povos e também não observou a constituição cultural dos povos e fez aquela divisão como podia. Temos referências também do que ocorreu. Eu gostava de ouvir o professor Aldo sobre a questão sobre eu li em algum artigo que fazia menção que a Argentina tentou promover a unidade nacional através de tentar copiar o que o Uruguai fez. O Uruguai, para terminar com a diversidade cultural que havia naquele país, tiveram que exterminar todos os povos indígenas. Foi por um genocídio que havia acontecido e que exterminou todos os povos indígenas. E também vi algum artigo a falar que a Argentina também tentou promover um genocídio para terminar com a diversidade cultural que existe na Argentina. Gostava de ouvir do professor Aldo se é verdade essa situação que encontrei nesse artigo. Não sei se o professor Aldo está aqui. Eu acho que o professor... Parece que não. Acho que o professor Aldo... Está aqui sim. Professor Aldo? Acho que não. Acho que não. Eu acho que Não, eu acho que ele está, não sei. É legal se ele comentasse, porque pelo rumo da conversa, um dos pontos que nos une é um pouco o mesmo tipo de colonizador, mas também com uma força muito grande a questão do idioma. Eu acho que isso é um ponto de conexão. Agora, essa questão que você levanta é muito interessante, seria legal ouvi-lo. Talvez ele tenha caído, não sei. Mas então, professor Rômulo, a gente já está indo para o nosso finalmente. Eu acho que essa discussão foi muito, muito, muito rica, no sentido de trazer, a gente andou circulando por alguns temas, mas essa questão da unidade nacional, a partir da questão da identidade cultural e tudo, ela é fundamental. E uma questão que eu acho bastante necessária, quando a gente traz esses grandes temas, é a importância da gente se conhecer mais, compartilhar mais autores, compartilhar mais discussões teóricas, porque isso, inclusive, amplia a nossa conexão, né? Nossa conexão cultural, que ela já existe, mas quanto mais a gente se aproxima, se conhece, mais a gente cresce, né, culturalmente. E eu acho que isso vale também para a Argentina, que o Brasil tem uma questão complicada, assim, que ele olha para o norte e não olha para os seus vizinhos ao lado, né? A Argentina é um exemplo disso, porque também tem essa questão que está perpassando toda a nossa conversa, que é a questão da língua. É isso, eu acho que, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente poderia conduzir para o encerramento. Professor, como você acha? Eu concordo, professora. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa dos assuntos que foram aqui tratados.
Sim, eu queria falar também um pouco sobre esse último tema, que é a questão unidade nacional e diversidade cultural. Primeiro, concordo com o professor Rolmo quando diz que é uma utopia. Eu olho, por exemplo, para o contexto de Moçambique, em que temos cerca de 20 grupos étnicos, temos cerca de mais de 40 línguas faladas em Moçambique, então seria muito difícil termos aqui uma questão de unidade nacional, tendo em conta esses aspectos culturais. Mas, ao mesmo tempo, em Moçambique, particularmente, desde a independência, fala-se tanto da questão da unidade nacional, mas, ao mesmo tempo, os políticos que falam bastante disso respeitam e valorizam aquilo que são as diversas culturas que cá existem. Porque também eu acredito, perceberam que seria difícil tentar trazer a unidade nacional tendo em conta aquilo que é a diversidade cultural que existe em Moçambique. Mas há um outro aspecto que eu gostaria aqui de apresentar relacionado a isto. Quando nós olhamos para Moçambique, por exemplo, principalmente para o Sul, nós vemos que culturalmente o Sul, em algum momento, é mais valorizado em detrimento de outras regiões. E isso a história explica. No processo de luta de libertação, a elite política que lá existia eram maioritariamente o pessoal do Sul e, em algum momento, também tínhamos alguns militares que eram do Norte. Por isso, quando se olha para Moçambique, assim, culturalmente, por exemplo, na música, por exemplo, fala-se da marrabenta. Qualquer estrangeiro que chega logo de primeira ouve que a marrabenta é vamos lá, a música moçambicana, representa aquilo que é a música moçambicana. Mas a marrabenta só representa o sul, não representa o centro, não representa o norte. Fala-se também da timbila, também, que representa maioritariamente o sul, não representa o centro, não representa o norte. Então, nós temos esse problema que foi criado muitas das vezes pelos políticos que eram maioritariamente do Sul e, em algum momento, acabaram mais valorizando aquilo que era a cultura do Sul. Então, esse é um problema que existe. Quando eu converso com o pessoal do Centro, do Norte, em algum momento sinto isso. Porque essa tal marrabenta que eu me refiro, por exemplo, são músicas cantadas maioritariamente em línguas locais. E essas línguas são línguas do Sul, que os do Centro nem os do Norte percebem. Okay? Então, criou-se a situação em que Moçambique, em algum momento, a questão da identidade cultural se identifica mais com o Sul do que com todo Moçambique, digo, incluindo o Centro e o Norte. Então, era só esse aspecto que queria trazer. Não sei se a Rihanna, que é do Sul, parece, pode ter algum comentário relacionado a isso. Fala, Rihanna. Depois eu quero fazer um comentário também em cima da sua fala, que eu achei muito interessante. Fala, Rihanna. Eu vou tentar ser breve e, como eu já queria mesmo comentar para terminarmos, como a professora Solange pedia, últimas considerações, eu queria olhar para o contexto atual em que Moçambique está a vivenciar, como é de conhecimento de todos. Nós estamos em um contexto triste de manifestações com mortes dramáticas e, enfim, uma situação muito, muito sensível. Olha, eu queria referir que neste momento atual de sensibilidade, muitas consciências, eu penso que estão
até faltam-me palavras para expressar isso, mas para dizer que o sentimento fala muito mais alto neste momento atual do que algumas consciências. Então, eu queria só dizer que eu acho que é um momento em que devíamos revitalizar mais o diálogo de nacionalidade, o diálogo de uma identidade de Moçambique enquanto uno, porque estamos diante de uma realidade em que moçambicanos, um mesmo povo, que está a se matar por causa de particularidades. Desta vez não são culturais, podem ser políticas, de coligações políticas, mas há moçambicanos que deveriam olhar-se antes de ser um moçambicano de cor X ou um moçambicano de cor acolá, deveria se olhar como moçambicano. Então, eu penso que o discurso, pese embora o professor Rômulo e o Tomé concordou, chamaram de utopia, eu penso que é uma utopia que nos leva a algum lugar, não é realmente uma utopia porque é negação do espaço, mas nos leva a algum lugar. Eu penso que devemos chegar, tentar alcançar este lugar neste momento tão sensível em que nós, particularmente moçambicanos, estamos a vivenciar esses dramas todos. Eu acho também que deveríamos ultrapassar essas diferenças de que fulano é valorizado muito mais que beta. Eu penso que tu podes pegar na marabenta como um meio para reivindicar uma realidade que, não sei, falas de que parte, se falas do centro ou do norte do país, podes pegar o marabenta, que é uma expressão cultural de um grupo étnico do sul, mas que possa reivindicar um objetivo comum, um objetivo que nos liga como moçambicano, que transcende as diferenças étnicas, que nos une, que nos conecta. Então, eu penso que há possibilidade de transcendermos, sim. A nossa particularidade não é um obstáculo, vou insistir nisso, não deveria ser. Hoje em dia, as diferenças não são muito étnicas ou culturais, mas são partidárias. Estamos a ver muitas reivindicações, muitos porque são do partido X, matam os outros porque são do... Isto é muito triste. Eu penso que o diálogo nacional deveria fazer mais sentido agora. Deveríamos ter esse sentimento de moçambicanidade que, antes de mais, nos liga como esta unidade, como este povo unido. E depois vamos reivindicar, sim, claro, temos direito de termos as nossas constituições, temos direito de ter as nossas cores partidárias, temos direito de nos identificar, de nos expressar como bem, mas há uma coisa que não pode morrer, que eu acho que deveria falar muito mais alto para salvaguardar a vida, em primeiro lugar. A moçambicanidade deveria salvaguardar a vida, a unidade, o bem de todos. Depois, as nossas diferenças deveriam enriquecer por darem as formas para ultrapassarmos as dificuldades que enfrentamos. Eu disse que queria ser breve, mas já não estou a ser. Vou parar por aqui. Rihanna, só Solange, desculpa, né? Eu acho que só para contribuir rapidamente, eu acho que de alguma forma, né? Podes ter não interpretado com a ideia concreta do que eu queria passar. Não é quando referenciava a questão da utopia, não é no sentido negativo, né? É no sentido do aproveitamento político que existe em relação a esse discurso de uma identidade nacional. Eu concordo contigo plenamente sobre as questões que levantaste, sobre como isto deve concorrer para uma questão de interesse comum. E era justamente sobre isso que eu falava, de que a identidade nacional é algo que é construído para uma ideologia que serve a todo mundo, né? Mas é algo que é construído, que leva seu tempo para ser construído. E o contexto que Moçambique está a passar hoje, o contexto que Angola teve
do período da guerra civil, independentemente de ser um contexto de não concordância política, mas reflete, sobretudo, um alinhamento na construção daquele elemento político com influências culturais daqueles grupos que estavam a degladiar por interesses próprios. O que naturalmente, por exemplo, não aconteceria se, por exemplo, esses grupos pertencessem ao mesmo grupo étnico ou ao mesmo grupo sociocultural ou etnolinguístico, como queiramos chamar. Então, é sobre esses aspectos que eu me referenciava, que é necessário congregar elementos que são de interesse comum, que é do benefício de todos, né? que vão ajudar a contribuir e ajudar a trazer elementos para construir essa questão que é, primeiro, essa identidade nacional, e depois essa identidade vai repercutir numa unidade nacional. Obrigado. Professora Solange, por favor. Não, eu achei a fala da Rihanna muito interessante, esse teu esclarecimento mais ainda. Eu acho que isso demonstra a importância desse debate, a importância da gente, dessa especialização também, de nos aproximar e possibilitar essas discussões, porque as realidades são muito distintas. E quando a gente fala em identidade nacional do ponto de vista do Brasil, é muito diferente do que países como Moçambique, com 40 línguas e 20 grupos diferentes, étnicos diferentes, é bem diferente. Embora a gente tenha muito marcado a cultura do Norte com a cultura do Sul, que são completamente diferentes, mas não tem ponto de comparação com essas realidades de Moçambique, como a gente está falando aqui, seguramente com a realidade de Angola. Mas são temas fundamentais para ampliar, para que essa discussão seja ampliada, e na tua fala também, Romulo, está aquilo que eu citei, que a Rihanna foi muito feliz em trazer, na questão política, na questão política que permeia essa discussão e que permeia questões que obviamente, guardadas as diferenças entre Brasil e os países da África, mas que são questões partidárias que, ao invés de contribuir para o crescimento, elas contribuem para a separação, elas contribuem não para um avanço das discussões, né? Eu acho que era isso, não sei se quer acrescentar alguma coisa, foi um prazer muito grande ter estado com vocês, tanto no módulo, como nesse debate aqui muito, muito importante, e eu acho que a gente tem que levar, professor Ron, professor Aldo, se estiver aí, para a coordenação, o quanto que essas discussões elas precisam ser ampliadas, porque esse módulo acho que foi muito, muito rico, mas é muito pouco tempo e muito difícil a gente condensar questões que são muito profundas num tempo tão pequeno. Quer dizer, a ideia era dar o panorama, mas mesmo assim esse panorama exige mais tempo, né? É isso. Alô? Fala, professor Romulo. Pensei que tivesse caído aqui. Todos tiveram contato, não, só para saber, professor, assim como estamos finalizando, todos tiveram contato com o desafio? Sim. Então, só para resumir, apresentando aqui rapidamente, né, o desafio é um trabalho que vai ter que ser feito com, no mínimo, 1000 palavras, se deve dar aí duas páginas, é o mínimo, que vocês podem fazer mais, mas essa
1000 palavras não incluem as referências bibliográficas, ou seja, elas estariam à parte. Tem que ser entregue até ao dia 23 de novembro. Nós estabelecemos aqui o horário de Brasília, às 22 horas, no horário de Brasília. Já está lá na plataforma, vocês podem ver. E nesse trabalho que vocês vão fazer, tem algumas palavras-chave que são 3 em cada unidade, outras são 2, mas tem que usar pelo menos 2 palavras-chave de cada unidade. Bom, então é isso, resumidamente, professora. Não sei se alguém quer comentar algum ponto. Professor Tomé, professor Aldo, não vejo aqui. Professor Tomé? Não, está tudo claro. Está tudo claro, né? Professora Solange? Não, eu acho que é isso. Eu acho que concluiu muito bem, né? Eu acho que é isso. Acho que a Rosa, alguma coisa? Acho que a Rosa queria comentar alguma... Pode. Boa noite. Professor, só uma dúvida, eu creio que nós iremos receber um e-mail, mas em relação agora ao andamento do curso, porque nós o projeto, pelo menos o meu grupo, nós não recebemos a devolutiva ainda. Então, terminando o módulo, você sabe quais os passos, se nós teremos uma reunião com a coordenação? Bom, na verdade eu não saberia explicar, Rosa, não saberia dar uma resposta concreta para a tua pergunta. Eu acho que vamos consultar, não é, professor Solange, vamos consultar a Adriana para ver a sequência do curso, né, da programação. Eu não saberia dizer concretamente o que é que vem logo a seguir. Se nos deixares fazermos essa consulta, depois podemos passar a informação. Combinado, professor, nós aguardamos. Obrigado, Rosa, obrigado. Bom, eu acho que está tudo, né? Então, queria agradecer a vossa disponibilidade, agradecer ao professor Aldo, ao professor Tomé, à professora Solange. Eu acho que foram discussões muito, muito ricas, muita coisa ficou por se falar, naturalmente, mas esperamos que dentro das tratativas do que se venha a desenhar, consigamos discutir outros assuntos dentro destas temáticas que são muito, muito diversas e muito ricas, porque reparamos que, de facto, os contributos, para além de serem importantes, têm um significado real para o contexto que cada um de nós está inserido, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Já estamos todos de noite, né, nesse momento. Boa noite a todos. Para quem está mais tarde, no caso de Angola são 23 horas e Moçambique também já está mais tarde. Bom descanso. Ao restante, boa continuação. Boa noite. Bom dia para Moçambique, já é bom dia. Já é bom dia. Bom dia. Bom dia, Ramin, nossa. Boa noite, gente. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado.